Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know. Bom dia! It's a new dawn. It's a new day, it's a new life. Café Alquímico de número 18. And Da I'm Feeling. good. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Pega seu café, seu chá e vamos conversar. Depois dos festejos juninos, de uma pausa, não tivemos café alquímico semana passada, estou voltando com um tema muito sincrônico agora nesse segundo semestre, que é ajustando a rota. Não à toa, a gente está no começo do mês de julho, celebrando o segundo semestre. Aqui na Bahia, feriadão do dia 2. E qual será os planos que vocês fizeram no começo do ano? Como que eles estão agora na metade? Às vezes bate dois sentimentos, né? De, nossa, meu Deus, metade do ano já foi e eu não cumpri nem metade das coisas que eu queria fazer. Ou quem sabe você é super disciplinado, super focado, já conseguiu a maioria, ou quem sabe tudo. E o outro sentimento que talvez possa bater é: será que eu ainda quero essas coisas? Até porque quando a gente vai fazer uma alusão a uma navegação de verdade, assim, quando a gente sai com o plano de um destino, os imprevistos podem acontecer, né? Os ventos podem mudar, as correntes do mar podem ali chegar no seu barco, pode vir tempestades, e aí de repente aquele plano inicial, aquele planejamento não exatamente sai do jeito que a gente imaginou, e aí pode vir frustração, pode vir uma sensação de não ter controle nem comando da própria vida. Então muitas coisas podem acontecer nesse caminho. E aí eu te pergunto, como que você está se sentindo? Será que você fez um planejamento das coisas que seriam importantes para você nesse ano? Ou você desistiu de fazer planejamento e entrou na vibe Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Como é que tá? Pra mim, eu sinto que é um caminho do meio, sabe? Eu acho que é muito estranho a gente não fazer planos, porque a gente fica à deriva mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz planos muito rígidos, a gente pode sofrer muito quando esses imprevistos chegarem e a gente não conseguir cumprir as metas ou os planos no prazo que a gente imaginou, no tempo que a gente imaginou. E ontem, quando eu tava elaborando um tema, até quando eu divulguei nos stories, me veio muito forte um momento da minha vida, em um dos meus aniversários do ano passado. Ano passado? Isso, do ano passado, em que eu escolhi passar o aniversário em silêncio. Então eu fiz um retiro de 5 dias. E a pessoa que me acolheu lá nesse retiro, ela me trouxe uma lição que eu trago pra vida mesmo, assim. Ele disse assim que ele era nadador. Ainda é, mas ele era nadador profissional, né? Nesse exemplo que ele me trouxe. E ele fala muito que quando ele vai fazer uma travessia, né, de um ponto ao outro,
O diferencial dele em relação aos competidores era que as pessoas nadavam o mais rápido possível, fazendo o mínimo de pausas, né? Que no caso dele era um nado em alto mar. E ele conta que o que fez a diferença para ele é que um ponto ou outro ele estava nadando, e normalmente as pessoas, né, que não tem tanta experiência vão nadar em alto mar ali em linha reta, mas elas não param de vez em quando para respirar e olhar onde que ela está em relação a onde ela quer chegar, e que isso faz toda a diferença numa navegação, porque se você vai em linha reta, não é linear, né, as correntes que você precisa tomar para chegar no destino. E ele disse que isso fez toda a diferença na vida dele, de parar, de olhar, recalcular a rota e voltar a nadar. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa vida, com as nossas escolhas, né? É essencial que, vez por outra, a gente faça pausas deliberadas, planejadas mesmo, para saber se aquele planejamento de viagem, né, ou de metas, vamos colocar de viagem, essa viagem dos objetivos que você quer cumprir, eles estão coerentes, eles estão fazendo sentido realmente. E não dá pra gente ter essa percepção e essa clareza se a gente ir nadando sem parar, com a pressa de chegar, porque tem um prazo, porque tem algo a se cumprir. Claro que tudo isso deve ser considerado, mas muitas vezes a pausa pode mostrar pra você um atalho, ou de repente aquele checklist gigante que a gente fez no começo do ano, a gente pode reduzir ele totalmente. E eu sinto que isso é um bom convite para vocês, assim, de tudo que eu me propus a fazer, o que é realmente prioritário, porque agora estamos na metade do ano. Qual meta, qual objetivo que me traz realização, que eu vou acabar cumprindo. Se eu chegar nesse destino aqui, eu vou acabar cumprindo muitos outros pequeninos objetivos por tabela. Ou talvez pequeninos objetivos que eu coloquei aqui, eles não são tão prioritários assim, ou talvez eles não façam mais sentido. Mas você concorda comigo que você só vai ter essa clareza se você pausar, se você sentir? Então, por que eu lembrei desse retiro de silêncio também? Porque eu estava num momento da minha vida naquela época muito acelerado. Estava trabalhando em 2 lugares. Estava trabalhando com as terapias, estava prestando serviço para uma outra empresa. E eu não tinha tempo de quase nada. Assim, o tempo que me sobrava eu queria dormir. Ou então mal dormia, porque tinha que acordar correndo para resolver as coisas. E as minhas metas, né, as coisas que estavam fazendo sentido para mim, elas estavam completamente apertadas dentro daquela rotina, ou mal eu estava tendo tempo de nutrir. E esse retiro, ele me fez ter essa clareza, assim, dos excessos, né, do que dava para eu continuar sustentando, do que eu poderia tirar, de escolhas que eu precisava fazer, ainda que dessem medo, mas que se eu continuasse segurando aquele tanto de prato, aquele tanto de atividade, eu não ia conseguir realizar o que era realmente prioritário para mim. E eu estava acompanhando algumas clientes essa semana, uma cliente em específico que o meu maior desafio com algumas clientes é fazer elas compreenderem a importância de pausar. E não só as clientes de terapia, mas até os alunos da biodança, todo mundo tem muita dificuldade de pausar, de sentir. É como se fosse um medo de ouvir uma voz que diz: você tá indo num caminho muito contramão do que você quer, porque como se fosse ouvir essa voz, se fosse sentir, fosse dar muito trabalho, né? Recalcular a rota, fazer tudo de novo. Só que imagina, gente, passar uma vida e só depois se dar conta de que aquele caminho, de que aquele roteiro, de que aquela energia que a gente demanda diariamente para cumprir os nossos objetivos, imagina
se não é pior no saldo, se você continua ali no seu barco, na sua navegação sem parar, e aí quando se você vai se dar conta, você percebeu que, meu Deus, eu tô na verdade indo na contramão do que eu realmente quero, do que realmente me traz realização. E aí eu quero deixar 2 perguntas para vocês nesse início de semestre, né? Que pode nortear esse reajuste da sua rota. Se você fez uma lista, se pergunte dessa lista do começo do ano, o que ainda faz sentido para você, o que dá para deixar para trás mesmo, sabe? Talvez existam muitos itens dessa lista que você perceba que não exatamente faz mais sentido agora, ou que pode ser deixado para trás, assim, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade, sabe? Então agora que a gente tá na metade do ano, talvez o mais importante para você olhar e focar seja o que faz sentido realmente para você, sabe? Então essas 2 perguntas, né? O que ainda faz sentido e o que eu já posso deixar para trás. Se você não tem a lista, talvez seja o momento de você refletir. Às vezes a gente tem medo de parar para refletir e por medo de fracassar, de achar que não vai dar conta, é melhor nem refletir porque eu não vou conseguir fazer mesmo. Imagine, você já está se limitando, você já está se parando sem mesmo experimentar essa mudança. O que será que é importante? Será que é fazer um curso que você sempre quis fazer? Será que é realmente ter uma rotina de hábitos saudáveis, começar uma prática de caminhar, ler um livro, aquele livro que sua intuição sempre fica dizendo para você ler, mas você deixa para depois. Não precisa ser coisas grandiosas, mas coisas que são pilares que vai fazer sentido. E mais uma vez eu vou chover no molhado. Você só vai ter essa clareza do que é se você pausar, se você recalcular a rota, se você sentir, de repente, essa pausa. É importante que seja com você mesmo, mas depois você pode conversar com alguém, né? Ter um momento de reajuste. E com as ferramentas que eu trabalho, assim, acho que de todas, em relação à visão geral, a mapeamento do que está conectado àquilo que vai trazer sucesso e do que está conectado àquilo que realmente vai trazer transformação para a nossa vida, eu sinto que o tarô é uma ferramenta que ajuda muito mesmo, muito. Porque ele vai ali desenhar predisposições de alguns cenários. Então, por exemplo, se você tá com planejamento de, sei lá, morar fora por um tempo, se você for morar fora, provavelmente tudo na sua vida vai mudar, né? As pessoas que você for vai conviver, né? A cultura, a forma como você vai construir os seus relacionamentos, a forma como você trabalha, habilidades que você vai precisar desenvolver com aquela nova cultura. Então o tarô, ele mostra os cenários possíveis e você pode fazer uns reajustes internos para poder fluir com essa decisão. O tarô também ele é ótimo para mostrar ali qual é o melhor período, né, que você pode fazer essa mudança. Então, os povos antigos, as grandes civilizações, eles não viviam, não tomavam grandes decisões sem consultar oráculos, por exemplo, né? Então, nos templos, na Grécia tinha o oráculo dos Delfos, que é super famoso. No Egito tinha várias artes divinatórias, né? Tinha um livro de Thoth, inclusive o tarô é baseado nesse livro. Tinha os sacerdotes, tinha os sonhos em que os grandes faraós consultavam os sacerdotes para saber quais eram as melhores decisões, enfim. Tem, claro, também processos mais profundos de acompanhamento terapêutico, que para mim são os mais eficazes, porque ali, quando você está num processo terapêutico, né, por exemplo, fazer sessão semanalmente ou a cada 15 dias, você vai refinando o que você realmente quer fazer, o que está em alinhamento com a sua realização. E a cada semana você vai relembrando, você vai reafirmando, você vai liberando as crenças que te impedem de
que você de alguma forma concordou e comprou que poderia ser uma limitação para você realizar algum objetivo. E aí é muito mais fácil da gente conseguir chegar no destino sem se distrair. Porque hoje, como tem muita informação, muito estímulo, muitas opiniões, a gente vive numa era onde está massificado a quantidade de informações. Então, se você tem um acompanhamento ali, semanalmente você vai ser lembrado do que é importante. Então, aqui na minha prática, que é o ciclo alquímico que eu chamo, que é o meu processo terapêutico, ajuda demais a você relembrar do que é importante para você. Mas, caso nenhum desses seja seu caminho, você pode escolher semanalmente um momento para sempre reafirmar o que você quer ali, olhar para os seus objetivos. Escrever ajuda muito, né? Trazer a escrita ali. E tudo isso é uma ferramenta de reajuste de rota mesmo, sabe? Então, eu desejo que essa viagem até o final do ano seja mais leve, com menos bagagem, mais conectada ao que você realmente quer realizar, quer entregar para o mundo, quer entregar para as relações ao seu redor. E que vocês reconheçam o valor de pausar, né, antes de seguir. Então aproveita que hoje ainda é 2 de julho, temos o mês todo pela frente aí, nesse início de segundo semestre. Tira em algum momento desse mês para fazer essa avaliação, né? Pode ser por escrita, pode ser que você tire um dia para viajar sozinho, sozinha, pode ser uma conversa profunda com um amigo da sua confiança, pode ser uma sessão de terapia comigo, ora, por que não? Tem também a mandala com o tarô que eu faço, né, que eu dou uma revisão, uma visão geral de 12 áreas da sua vida que pode ajudar muito nesse recálculo de rota. E é isso. Um dos grandes pilares de uma boa navegação é calcular de novo, olhar se os ventos estão soprando a seu favor, se a maré está muito intensa, se é melhor ancorar em algum porto antes de seguir viagem. Então eu desejo que essa sabedoria se instale e que vocês tenham um excelente mês de julho, um excelente segundo semestre e a gente se vê no próximo Café Alquímico. Para quem tá aqui na Bahia, Salvador, feliz feriado para vocês. Até!